Mateus 6,33. Mas buscai primeiro e a sua, e todas estas coisas. Amém? Podeis assentar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Então já estava eu orando já há alguns dias, conversando com o Espírito Santo, e perguntei: Senhor, domingo já é 1º de março, já é a Santa Ceia do Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para a tua igreja? E o Espírito Santo me disse então para ministrar Mateus capítulo 6 e também o capítulo 16. O título da mensagem desta manhã é este: primeiro o reino e depois as demais coisas. Amém, igreja? Glória a Deus. A Bíblia diz, meu irmão, que aos 30 anos, Jesus foi batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, e em seguida foi passar 40 dias no deserto, em jejum, sem comer, sem beber, sendo tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. Depois que Jesus sai do deserto, Jesus agora ele começa a recrutar os seus discípulos. Jesus, o primeiro foi João, depois veio André, depois veio Pedro, em seguida Filipe e depois Natanael. Depois disso, a Bíblia diz que Jesus agora foi convidado para um casamento. E nesse casamento, como você sabe, o vinho acabou no meio do casamento, mas o dono da festa estava lá. O principal convidado estava lá. Então a água foi transformada em vinho e foi ali que o Senhor Jesus ele iniciou o seu ministério. Domingo passado a pastora ministrou sobre o vinho. Tem alguém que tomou posse da palavra, meu irmão? Tem alguém que crê que Jesus ainda transforma água em vinho? Então joga a mão para o céu aí que eu profetizo em nome do Senhor Jesus que mês de março vai ser o mês onde o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, também vai transformar a água em vinho na tua vida. E o melhor está por vir ainda. Recebe aí. Só quem recebe dá um glória a Deus em nome de Jesus. A Bíblia diz que depois disso, Jesus ele faz a primeira purificação do templo. Jesus chegou no templo, Jesus viu que estava tendo comércio e venda e dinheiro rolando. E Jesus pega e vira as mesas e quebra tudo e chicoteia e faz a purificação do templo. A Bíblia diz, meu irmão, que depois disso Jesus se encontra com um mestre da lei muito conhecido chamado Nicodemos. E Jesus diz a Nicodemos: olha, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai poder entrar no reino de Deus. Amém? Então depois disso, Jesus começa a batizar nas águas também aqueles que queriam o seguir. E em seguida Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana. Aquela mulher que tinha que pegar água meio-dia, porque ela tinha uma má fama, né? Com certeza as outras mulheres tinham raiva dela, tinham medo dela, que ela tinha uma fama de roubar o marido. Mas Jesus teve um encontro com ela, Jesus ministrou, pregou a palavra para ela. Ela decidiu abandonar aquela vida vergonhosa, abandonou o cântaro. E naquele mesmo dia ela ficou cheia do Espírito Santo. E ela saiu pregando para toda aquela cidade. Toda aquela cidade foi conhecer o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fez ali sinais e maravilhas. Aleluias. A Bíblia diz, depois disso, meu irmão, Jesus vai para a Galileia. E Jesus opera. Por onde Jesus passava, operava milagres, sinais e maravilhas. Jesus ele retorna à sua própria cidade, a cidade de Nazaré, aonde ele cresceu, e lá o Senhor Jesus foi rejeitado. Por quê? Porque profeta sem honra, né? O próprio Senhor Jesus disse: não existe profeta sem honra senão na sua própria terra. Em seguida, a Bíblia diz que Jesus agora encontra mais discípulos, encontra Tiago, encontra Mateus, e por último escolhe os 5 últimos discípulos. E então agora chegamos a Mateus capítulo 5 e 6, onde o Senhor Jesus ele começa o seu sermão do monte, o sermão também conhecido como sermão das bem-aventuranças. Amém, igreja?
Então Jesus reúne o povo. Por onde Jesus passava havia multidões. As multidões eram famintas e sedentas pelos ensinos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus começa dizendo o seguinte: olha, felizes ou bem-aventurados, né? Felizes são aqueles que humilham o seu espírito. Felizes são aqueles que choram, pois serão consolados. Felizes são aqueles, os mansos, pois herdarão a terra. Aqueles que têm os frutos do Espírito. Aqueles que confiam no Senhor. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Felizes são os misericordiosos, aqueles que são limpos de coração, os pacificadores, aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho, porque desses é o reino dos céus. Esses sim herdarão a terra. Grande é a vossa recompensa. Cadê esse povo aqui nessa manhã, que está vivendo essa palavra? Cadê esse povo? Aleluias, que humilha o teu espírito, que tem chorado na presença de Deus, que tem buscado, que tem clamado. Então, meu irmão, a boa notícia é essa: desses é o reino dos céus. Cadê o povo que vai herdar o reino dos céus? Onde é que está esse povo aqui nessa manhã que vai governar juntamente com Jesus aqui na terra durante 1000 anos? Aleluia. Então grande é a vossa recompensa, meu irmão. Então fica tranquilo, meu irmão, que se você permanecer fiel na presença até o último dia da sua vida, até o último instante da sua vida, o seu último suspiro, grande vai ser a sua recompensa. A sua recompensa não vem do homem, não vem dessa pessoa que está do seu lado, não vem do pastor. A sua recompensa, ela vai vir das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tem recompensa para a sua vida. Só quem crê, dá um glória a Deus bem forte. O seu galardão está preparado lá no céu. E Jesus continua falando: olha, vocês são o sal da terra. Vocês que têm que dar um sabor para esse mundo aí, que não está desgostoso, não tem sabor de nada, sabor de tristeza. Vocês são o sal da terra, vocês que têm que conservar, vocês têm que... O sal era usado para conservar. Então, se você é sal, você tem que se conservar, manter a sua vida santa e pura diante de Deus. O sal era usado para cura. Vocês são o sal da terra. É vocês que o Senhor Jesus quer usar para curar as almas, para libertar, para ministrar salvação. Cadê o povo que é sal da terra? O sal da terra já chegou aqui nessa manhã? Então você é o sal da terra, meu irmão. É com você que o Senhor Jesus está contando para impactar o povo lá fora. Então não deixe de convidar pessoas para estar aqui. Se possível, dê carona. Mas convide, meu irmão. Não tem aquele ditado? É água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Então insista, meu irmão, insista. E ore, e clame. Porque vai chegar um momento que aquela mensagem que você está mandando, aquele convite também vai penetrar nos corações, meu irmão. Vai chegar esse momento. Então, convide para estar aqui. Se você conhece pessoas que estão com a vida totalmente destruída, os pastores estão à disposição para fazer uma campanha nessa casa, para orar por essas vidas, fazer uma visita, uma campanha. Amém, igreja? Então, deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus usar a tua boca. Deus está contando conosco para ser o sal dessa terra. Deus está contando conosco para ser a luz do mundo. O Senhor Jesus disse: vocês são a luz do mundo. É vocês que têm que brilhar no meio das trevas lá fora. As pessoas não precisam olhar para nós e ver o brilho do Senhor Jesus, meu irmão. Quando as pessoas estiverem cheias de problemas, elas precisam lembrar de nós. E agora minha vida está completamente destruída. Ah, já sei, eu conheço uma pessoa que vai lá naquela igreja, lá com aquele nome diferente, Yahvé Church. Aquela pessoa lá, eu vejo Deus na vida daquela pessoa, eu vejo o Senhor Jesus na vida daquela pessoa. Aquela pessoa tem algo diferente, ela tem um brilho diferente. Então, meu irmão, se deixe ser usado. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Não fique de boca fechada. O Senhor Jesus vai cobrar de nós. Um dia todos nós, após o arrebatamento da igreja, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. E o Senhor Jesus, ele vai perguntar para a gente: aí, meu filho, por que você manteve a boca fechada lá, na hora que era para abrir a boca?
Na hora que era para ficar calado, você falou besteira. Mas na hora que era para abrir, para falar, para pregar o evangelho, ficou calado. Então, meu irmão, não fique calado. Fale de Jesus. Convide, pregue o evangelho. Conte o seu testemunho. Tem alguém que tem testemunho? Tem alguém que tem experiência com Deus? Jesus já fez milagre na tua vida? Jesus já operou sinais e maravilhas na tua vida, meu irmão? Conte o seu testemunho. Se você não sabe pregar o evangelho, conte o seu testemunho. O Senhor Jesus ainda salva, cura, liberta, batiza, renova, restaura, transforma. Ele quer salvar a todos. Mas deixa Ele te usar na face dessa terra, meu irmão. E o Senhor Jesus, Ele disse, olha, eu vim para cumprir a lei de Moisés. A lei de Moisés são um conjunto de 613 mandamentos. Ao homem era impossível conseguir obedecer todos os 613 mandamentos. Mas o Senhor Jesus, Ele foi o único que passou por essa terra e conseguiu cumprir todos os 613 mandamentos. Então, Jesus cumpriu a lei de Moisés, e depois disso, quando o Senhor Jesus foi cravado na cruz, juntamente com o Senhor Jesus, a lei de Moisés também estava sendo cravada na cruz. A lei de Moisés foi abolida na cruz do Calvário, amém, igreja? E agora, quando Jesus ressuscita, agora estamos debaixo de uma nova lei, a Bíblia chama de lei da liberdade. Estamos agora debaixo de uma nova dispensação, chamada dispensação da graça. Nós não estamos mais debaixo da dispensação da lei. Nós não precisamos obedecer os 613 mandamentos da lei de Moisés, meu irmão. O Senhor Jesus já cumpriu essa lei. Essa lei foi cravada na cruz, foi abolida na cruz. Agora estamos debaixo de uma nova lei, uma nova aliança. A lei da liberdade, dispensação da graça. Amém, igreja? E todos os 613 mandamentos, eles foram compactados em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.